Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Com a taxa de juros em 15% ao ano e o risco elevado nos mercados, os investidores têm corrido para o seu porto seguro. A renda fixa atrelada ao CDI. E se isenta de imposto, melhor ainda. Mas será essa a melhor recomendação de alocação? Para falar sobre o cenário do momento e as oportunidades de investimento, recebemos Júnia Baulé, estrategista-chefe do Banco do Brasil Private. Bem-vinda ao Wealth Point. Obrigada, eu estou muito feliz de ter sido convidada. Em nome do BB Private, eu agradeço. Eu que agradeço. Júlia, a gente está com a maior taxa de juros nos últimos 20 anos. E, ao que se parece, talvez ainda permaneça assim por um tempo. Queria saber a leitura de vocês lá no Banco do Brasil. Essa taxa de juros realmente deve permanecer assim por muito tempo? Como vocês estão analisando o cenário aí para os próximos 12 meses? Legal. Patrícia, a última vez que a taxa Selic atingiu o patamar de 15% ao ano, como você comentou, foi em 2006. Então, a gente está falando aí de quase 20 anos em que essa taxa não atingia o patamar que está agora. Eu acho que são contextos diferentes entre 2006 e 2025. É importante a gente deixar algumas questões aqui claras, né? Então, nos dois momentos, a taxa Selic subia para um controle inflacionário, mas lá em 2006 contra 2025, o contexto de 2025 é um contexto que adiciona um pouco mais de volatilidade nos mercados financeiros e tem também um componente de incerteza associado, que precisa estar aí bem claro para o investidor na hora de tomar decisões de investimento. Como você comentou, qual é a nossa projeção da Selic daqui para frente, nós somos subsidiados aí pelo time de economistas do Banco do Brasil, eles que nos dão essas projeções de Selic para que a gente tome essas decisões e recomendações para os nossos clientes, e a visão deles é de que a Selic deve permanecer no patamar de 15% ao ano, pelo menos até o final desse ano, e a visão deles é de que teríamos espaço para um início desse ciclo de flexibilização monetária a partir do final do primeiro trimestre de 2026. O que eu estou dizendo é que, provavelmente, o espaço para esse afrouxamento monetário viria a partir de abril do ano que vem. Então, ainda temos um cenário de Selic a 2 dígitos. Você também falou um pouco do cenário para 12 meses, né? Então, eu estou falando de metade de 2025 até metade de 2026. Então, dentro desse cenário, a nossa visão é de que o ciclo de corte de juros passa a acontecer, tá? Acho que um ponto que vale a gente trazer como ressalva, que é importante para o investidor, é que a nossa visão é de que esse corte de Selic daqui para frente, ele acontece de uma forma gradual. O que eu quero dizer com isso? A nossa projeção de Selic para o final do ano que vem, ela ainda é de uma Selic a 12,5% mais ou menos. Então, estamos assumindo, também para as decisões de alocação dos nossos clientes, esse gradualismo nesse corte de Selic ao longo do ano de 2026. E esse gradualismo, ele tem que vir associado a um gradualismo também na desaceleração da atividade econômica. E ainda assim, as nossas projeções para o ano que vem para a inflação seguem acima daquela meta que o Banco Central tem de 3% ao ano. O que eu quero dizer com todo esse contexto é que é necessário a gente acompanhar a atividade econômica, para entender se ela vai abrir esse espaço para esse início de flexibilização monetária à frente e, principalmente, esse componente de inflação doméstica, que também é muito relevante para ditar essa velocidade de corte de Selic, tá? Então, acho que em contextos gerais o que eu estou querendo dizer é, teremos um ciclo de cortes de juros à frente, 2026 será marcado por isso, a velocidade aí depende desses componentes de incerteza e também da velocidade com que a nossa atividade desacelera e como a inflação também se comporta, apesar de que os últimos meses a inflação aí veio com alguns bons sinais. Mas até o fim do ano a gente tem, então, essa Selic ainda em 15, como você falou, e acho muito interessante esse ponto que você colocou. Apesar do ano que vem ser um ano de previsão de corte de juros, isso deve acontecer de uma forma muito gradual, ou seja, a gente vai ter ainda juros elevados por muito tempo. O que isso significa para uma recomendação de alocação para os clientes?
é um momento realmente de estar mais alocado na renda fixa? E em relação a uma carteira moderada, né? Aquele investidor que tem um perfil que não é nem muito arrojado, nem muito conservador, ele gosta de tomar um pouquinho de risco mais controlado. Qual é a recomendação de vocês numa carteira de um investidor moderado para estar em renda fixa? Ótimo. Eu vou começar respondendo a atratividade da renda fixa, que foi a primeira parte da tua pergunta. Depois eu entro na carteira do cliente moderado. Mas a nossa visão... Nós fazemos ajustes na carteira recomendada para os nossos clientes mensalmente. Então, todo mês a gente revisa cenário, revisa as nossas premissas e faz ajustes pontuais. Mas, anualmente, a gente trabalha na modelagem dessas carteiras recomendadas, os ajustes que precisam ser feitos olhando para um horizonte de médio e longo prazo, projeções de retorno, projeções de risco para as diferentes classes de ativo. Então, a principal mudança que a gente fez na recomendação dos nossos clientes foi associada à virada do ano. Então, na virada do ano, a gente teve um momento de maior estresse no mercado financeiro, a gente viu as curvas de juros abrindo, nós observamos a taxa de câmbio bater 6,30, acho que muita gente lembra desse momento. A própria Bolsa também teve um momento de queda. Nesse contexto, foi um contexto em que a gente estava ajustando exatamente a calibragem das nossas recomendações para os nossos clientes. Foi um momento oportuno e ali nós já assumimos, naquele momento, que 2025 seria um ano de protagonismo da renda fixa. Então, neste momento, na virada de 2024 para 2025, nós elevamos a nossa recomendação em toda a renda fixa. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Mas em toda a renda fixa, desde o cliente conservador até o cliente mais agressivo. E aí eu divido a renda fixa aqui em 3 diferentes classes, a pós-CDI, a pré-fixada e a indexada à inflação. Então, todas elas nós aumentamos a recomendação na virada de 2024 para 2025. Olhando para o momento que estamos agora, a nossa visão não se alterou significativamente ao que nós havíamos já adotado de premissa na virada do ano. Então, seguimos aí entendendo o protagonismo dessa renda fixa, não só do ponto de vista do investidor, que é atraído por essas taxas mais elevadas, mas também no ponto de vista de adquirir um portfólio balanceado com taxas de carrego que podem ser interessantes para esse cliente a médio e longo prazo, tá? Agora, tentando traduzir isso na tua segunda pergunta, que é como que, então, você recomenda essa renda fixa, por exemplo, para um cliente moderado. Acho que um primeiro ponto é que são renda fixas bem diferentes. Um pós-CDI, ele é caracterizado aí por uma renda fixa em geral, de baixa volatilidade. O pré-fixado tem uma volatilidade um pouco maior e o indexado à inflação talvez fique um pouco no meio do caminho entre essas duas. Então, isso é muito relevante, porque quando eu trabalho carteiras recomendadas para o meu cliente, eu parto da premissa de respeitar o perfil de risco desse cliente. Então, se eu tenho um cliente de perfil risco moderado, eu preciso trabalhar um equilíbrio dessas classes para que aquela volatilidade do portfólio que eu estou sugerindo não fira o perfil que esse cliente possui, tá? Então, o cliente muito conservador, o cliente mais conservador, grande parte dessa recomendação renda fixa fica concentrado no pós-CDI. Quando eu vou para um cliente moderado, a minha recomendação hoje, ela gira em torno de 60% ainda do portfólio dele em classe pós-CDI e os outros 40% eu ajusto, eu diversifico entre as outras classes, incluindo a classe pré-fixada e indexada à inflação nesses 40%, tá? Então, o moderado... Mas então esse perfil conservador, ele estaria 100% em renda fixa? Não, a gente trabalha com percentuais superiores a 80% no pós-CDI, e aí eu trabalho diferentes níveis de volatilidade dentro de uma carteira com perfil conservador, então eu tenho uma range que a gente pode ajustar a depender de cada cliente, lembrando que o segmento private é um segmento bastante exclusivo, né? Então, a gente trabalha a personalização dessa recomendação por cliente, mas quando eu vou para um cliente moderado, estou trazendo aí em torno de 60% no pós-CDI, 40% nas outras classes, e aí indexado à inflação é algo próximo a 10%, pré-fixado algo um pouco menor do que isso. Então, em linhas gerais, é um pouco dessa recomendação de renda fixa para esse ano. O que é importante aqui, Patrícia, é que
nós temos ainda muitos clientes subalocados em algumas dessas classes que a gente indica. Então, apesar desse protagonismo da renda fixa, a gente também tem aí oportunidades desse cliente que está subalocado fazer essa posição e aproveitar esse momento de mercado. Mas para ficar claro, esse perfil moderado, tirando a especificidade, que daqui a pouco a gente entra, o que é PROS, pré e IPCA, Tá? quanto que ele teria em renda fixa? Ele teria mais ou menos 70% a 80% na renda fixa, considerando essas 3 classes de ativo, tá? É importante até você ter citado, mas o que é esse cliente moderado, né? Então, quando a gente calibra os nossos modelos e faz os ajustes nessa metodologia, eu estou assumindo que esse cliente moderado, ele aceita uma volatilidade anualizada de portfólio em 2% a 3% ao ano. O que isso significa na prática? Então, imagina, Patrícia, que você é a nossa cliente e eu te proponho uma carteira diversificada em classes de ativo, e essa carteira diversificada em classes de ativo tem um percentual do CDI que ela busca cumprir, dada a nossa metodologia, as diferentes simulações que a gente faz para diferentes cenários. Eu te entrego uma projeção de uma carteira que pode render X% do CDI. E imagina que esse X% do CDI é 15% ao ano hoje, tá? E eu tô te dizendo assim, Patrícia, então a gente está construindo essa carteira, a projeção que a gente espera de retorno anualizado para o teu portfólio é de 15% ao ano, dado o cenário atual. E eu estou te dizendo isso considerando que esse portfólio ele tem uma volatilidade anualizada esperada de 3%. Eu quero dizer para a Patrícia o seguinte, Patrícia, na média, a sua carteira renderá esses 15% ao ano, mas ela pode variar ano a ano entre 12% e 18%. A gente traz esses números e essa mensuração para o cliente ter um pouco mais de poder sobre aquela estratégia de alocação que a gente está sugerindo para ele. O cliente private ele é um cliente que está pensando nesse recurso para o longo prazo. É um cliente que, inclusive, pretende deixar esse recurso para as suas próximas gerações. Então, eu preciso montar uma estratégia como instituição que garanta para esse cliente no longo prazo que aquela trajetória que a gente propôs irá se cumprir. Então, a gente traz um pouco desses números para ajudar o cliente a entender exatamente. Poxa, você está me falando que eu estou entrando numa carteira para cliente moderado, mas o que em números isso significa para mim e para minha estratégia pessoal de aumentar o meu patrimônio e de garantir aí a renda para mim no futuro e para minha família. Mas, Júlia, você está colocando que é realmente o momento da renda fixa, um investidor moderado aí deveria ter entre 70% e 80% da sua carteira em renda fixa. Mas dentro dessa renda fixa, qual é exatamente a oportunidade? É estar no pré, pensando nesses juros que vai cair, que você colocou? É estar no IPCA, garantindo esse título que tem uma parte fixada que está mais gordinha, ou é o pós mesmo, porque a gente está com um juro muito alto em que no real vale a pena. Entre tudo isso, pré, pós e IPCA, como é que está essa distribuição de vocês? Claro. É importante porque são volatilidades muito diferentes. Então, quando eu estou falando de um pós-CDI, estou falando de uma volatilidade muito baixa. Então, eu consigo colocar essa classe como um colchão de proteção para o nosso cliente, ainda mais no Brasil, que as taxas reais de juros são positivas. Então, apesar do pós-CDI ele ter uma característica de não estar atrelado à inflação, então não necessariamente o cliente que aloca no pós-CDI está garantido de uma taxa real de ganho sobre aquele investimento. A gente viu na época da pandemia a taxa Selic caindo para 2%, por exemplo, e o IPCA conseguiu atingir aí 2 dígitos. Então, naquele momento, a gente teve taxa real de juros negativa no Brasil para investimentos em pós-CDI. Mas, historicamente, se a gente avança para a história, a taxa real de juros no Brasil, em geral, é positiva e a gente está num momento em que a taxa real de juros é uma das maiores comparada com outros países. Então, o pós-CDI, ele tem um papel muito importante nessa carteira do cliente para trazer essa estabilidade por conta da menor volatilidade. E quando a gente fala do período à frente, a gente ainda tem Selic a 2 dígitos, pelo menos nesse horizonte de um ano e meio que a gente está conversando aqui. Então, não deixa de ser uma importante alternativa e uma importante alocação para esse cliente. É a maior parte da alocação que a gente recomenda hoje. Contudo, quando eu falo de um cliente moderado, o que eu quero falar sobre uma volatilidade de 2, 3%? Eu estou falando de um cliente que aceita se desprender um pouco desse pós-CDI,
se desprender dessa segurança de uma volatilidade mais baixa para tentar superar a rentabilidade do CDI. Então, para a gente conseguir isso, eu preciso ter esses outros 40% da carteira desse cliente diversificado em outras classes de ativo na oportunidade de trazer uma rentabilidade maior para essa carteira. No pré e inflação, eles funcionam dessa forma. E, no nosso entendimento, o momento atual é um momento importante para que essas classes ajudem nesse componente de gerar retornos superiores ao CDI. O que eu quero dizer com isso? Em geral, as classes pré-fixadas e indexadas à inflação, elas superam o CDI em momentos em que se espera um ciclo de queda da Selic. E nós estamos nesse momento. Inclusive, a gente já viu as curvas fechando um pouco nesse semestre, mas elas ainda se encontram em patamares historicamente elevados. Então, um cliente que não tem posição forma essa exposição de forma antecipada, porque não dá para a gente esperar a Selic começar a cair para alocar, porque nesse momento as curvas já fecharam, o mercado financeiro antecipa esses movimentos. Então, você faz a exposição, constrói essa exposição, e no momento que essa Selic está caindo, você tende a superar os retornos do CDI com essas duas exposições, tá? Mas tem uma volatilidade maior, obviamente, tem a marcação a mercado dessas duas classes de ativo, então, não necessariamente o cliente que aloca em pré-fixado, ele consegue sair ao longo da duração desse papel com ganho, ou às vezes sai com ganho superior ao que ele desejava, ou até com prejuízo por conta da marcação a mercado. Então, tem riscos adicionais na classe de ativo que a gente precisa ajustar ela, calibrar ela no portfólio para ela não pesar demais num cenário mais adverso. Mas hoje vocês estão vendo mais prêmio numa curva pré ou numa curva IPCA, digamos assim? Onde que está uma sobrealocação? Ótimo. No começo, na virada do ano, nós estávamos muito mais confiantes em relação ao pré-fixado. A gente viu as curvas bastante abertas, então a gente recomendava com uma exposição adicional em pré-fixado para os nossos clientes. Essa curva de juros, ela já fechou desde então, e a gente olha hoje com um pouco mais de carinho para os indexados à inflação. Quando a gente olha para os indexados à inflação, a gente tem taxas de remuneração IPCA mais historicamente elevadas. Então, o cliente que fizer essa posição para carrego no portfólio dele, ou seja, para manutenção até o vencimento desse papel, tende a ser uma excelente oportunidade, dados os retornos históricos que a gente tem para esses ativos. A gente pode usar a NTNB como referência aqui, né? E, adicionalmente, a gente está falando de um instrumento que tem um papel muito importante no portfólio de amortecer também possíveis cenários mais inflacionários no Brasil. Historicamente, a gente já observou outros episódios de uma inflação mais alta do que o próprio compromisso do Banco Central. A gente tem visto isso agora, né? Então, uma inflação mais alta no Brasil, esse tipo de investimento te protege. Além de te proteger, o cliente ele tem essa informação desde o seu início de que ele está com uma taxa real positiva naquela alocação, se ele manter até o final. Então, para nós, hoje é uma alocação que a gente propõe com o cuidado de propor a calibragem ideal para cada perfil de risco, tá? Por conta da volatilidade, do risco da marcação a mercado na hora de sair desse tipo de investimento. E, Júlia, saindo das grandes classes e indo um pouco para produto, a gente viu que nesses últimos meses, anos, houve uma corrida enorme para títulos isentos. Foi a bola da vez, né? Sim. E por conta disso, enfim, houve reajustes aí no mercado, diminuindo lastros, né, de LCI, LCA, CRAs. Muita gente achou assim, o investidor vai ter que sair desse vício dos isentos e ir para outra coisa. Falando então um pouco mais de produto, os papéis isentos, eles continuam atrativos? São uma grande recomendação de vocês? Ou não tem lastro suficiente? Ou o prêmio deles ficou pequeno demais? Qual é a recomendação de vocês? E o que vocês estão vendo hoje de oferta e demanda desses títulos? Acho que nos últimos anos o investidor ele foi buscando as alternativas que gerassem o melhor retorno líquido para os seus investimentos, e naturalmente a isenção, né, traz essa eficiência tributária, e o cliente acaba olhando com bastante carinho para essas alternativas. Os últimos anos foram anos da procura muito forte
por esses investimentos. Você citou LCA, LCI, e, de fato, esse instrumento segue sendo recomendado por nós. Eles continuam isentos, apesar de todo o debate de uma possível tributação ou não, né? Mas os ativos isentos continuam isentos no momento em que a gente conversa. Então, a nossa recomendação segue. A LCA e a LCI, eles têm um papel dentro da construção do nosso portfólio que eles podem assumir tanto a posição no pós-CDI, para LCAs pós-fixadas, mas também nós temos essas alternativas no pré-fixado, então eles também ajudam no componente de pré-fixado para alguns clientes em carteira. Seguem com muita demanda, não vimos nenhuma mudança significativa nem na oferta, nem na procura por esse tipo de produto, então nós seguimos aí com essa opção para o nosso cliente ainda isento. Então, essa restrição de lastro não chegou a restringir a oferta do produto em si, pelo que vocês veem? Eu acho que, principalmente do ponto de vista da demanda do cliente, isso não teve uma alteração significativa, não, tá? Então, a gente segue vendo uma demanda pelo produto, a gente observa que essa possível até tributação aumenta, às vezes, até o interesse dos clientes pelo produto e entender um pouco mais. Mas aí a gente não tem só LCA e LCI isentos, a gente tem também debêntures, CRI, CRA, que são algumas opções que o cliente tem para alocação, e esses também, ao longo dos últimos anos, tiveram uma demanda bastante forte. Inclusive, a demanda por esses produtos fez com que o prêmio, o spread de crédito sobre operações de CRI, CRA e debêntures achatasse muito nos últimos anos. Então, a gente observou no ano que a gente está, né, no ano de 2025, esse spread bastante comprimido e estável nessas mínimas, né? E daí aqui a gente olha com um pouquinho mais de cautela para o produto, tá, Patrícia? No sentido de que, como os spreads de crédito estão muito comprimidos, estão muito baixos, a orientação ao cliente de selecionar bem essas alternativas, selecionar empresas de um risco de crédito elevado, para fazer uma carteira um pouco mais seletiva em termos de papéis, tá? Então, dentro dos isentos, acho que eu separaria dessa forma. Acho que LCA e LCI ainda continuam isentos e são ótimos instrumentos para o cliente, enquanto a LCA, LCI e debêntures, a gente olha com um pouquinho de cautela, um pouquinho mais de seletividade para as escolhas dos nossos clientes, tá? Dentro dos ativos não isentos, tem alguma recomendação especial de vocês? Muita gente olhando para crédito mais estruturado, mas tem gente que, com esses juros muito altos, acha que não é o momento de se arriscar em coisas tão complexas, que talvez seja melhor ficar nos high grades ali. O que vocês têm olhado? Eu acho que a nossa preocupação maior, e acho que a preocupação primária, é que a gente trabalhe com o cliente a consciência da importância de diversificar esse patrimônio, tá? Nas classes de ativo. Então, o que eu quero dizer aqui a gente tem como premissa que o cenário, ele sempre reserva as suas imprevisibilidades. Então, se eu tenho um cenário incerto à frente, se eu tenho um cenário mais imprevisível, eu preciso garantir que esse cliente está equilibrado, com uma carteira balanceada o suficiente para navegar esses cenários que podem acontecer e que às vezes não são o nosso cenário base. Então, a nossa principal preocupação é nessa diversificação. Depois a gente entra na preocupação secundária, que é a seleção dos produtos de fato, seja produtos isentos ou produtos não isentos. E aí aqui a gente tem diferentes oportunidades para o cliente também, desde títulos públicos federais, como você comentou, alguns clientes ficam um pouco mais cautelosos com uma taxa de juros tão alta por tanto tempo, que podem pressionar, aumentar as despesas financeiras das companhias, pressionar os seus balanços. Então, dentro de um cenário em que tem juros mais altos por mais tempo, que foi uma das tuas falas, a gente vê uma demanda e até uma recomendação nossa em alguns momentos de diversificar, não só por ser isento, mas diversificar para investimentos que também têm um risco menor, seja títulos públicos federais, por exemplo, e produtos estruturados também podem fazer muito sentido em um momento de maior volatilidade nos mercados. Então, eu diria que tudo funciona, a gente só precisa calibrar bem para o cliente e entender dentro da demanda daquele cliente qual produto faz mais sentido, tá, Patrícia? Perfeito. Júlia, ficou super claro aí como vocês estão apostando na renda fixa, mas
E a bolsa, ela não tem nenhum espaço aí nesse portfólio? Muita gente dizendo que o Brasil está barato, que seria a hora de se posicionar. Qual é a recomendação de vocês para esse perfil moderado, né? Que aguenta um pouquinho ali de risco? Tem espaço na bolsa para ele? Eu fico, às vezes, preocupada com o consenso em relação a algumas classes de ativo, mas nós estamos caminhando junto com o consenso de mercado em relação a essa classe, tá? Quando olhamos para métricas de bolsa, seja a bolsa brasileira em dólar ou em real, seja ela comparada com ela mesma na série histórica que a gente avalia, ou seja ela comparada com os seus pares, com outras bolsas de outros países, a gente consegue evidenciar que ela segue descontada. Ou seja, ela segue barata, né? Então, sem dúvidas, o cliente subalocado, principalmente, e essa tem sido uma das mensagens que a gente tem levado para os nossos clientes, principalmente aquele cliente subalocado na classe. Então, eu vou até responder já para o cliente moderado, como eu fiz na renda fixa. O cliente moderado, hoje, a gente recomenda algo próximo a 10% na renda variável. Então, o cliente que não tem isso em exposição, a gente tem estimulado para que faça essas posições em renda variável por conta dessas métricas que eu comentei. Para além disso, este ano nós já estamos observando esse fluxo de estrangeiros voltar. E esse fluxo de estrangeiros ajuda muito em levar essa nossa bolsa para cima. Hoje, quando a gente compara diferentes classes de ativo, a Bolsa Brasileira foi a classe de ativo que mais performou em 2025, até a metade do ano. Isso mesmo falando de uma Selic a 15%, que foi o que você começou falando. Então, mesmo com uma Selic dando um rendimento historicamente muito alto, é a Bolsa que está performando mais esse ano, né? Então, acho que isso é legal de trazer aqui, porque realmente ninguém consegue cravar o cenário à frente. Então, essa carteira diversificada ela é muito importante exatamente por esse motivo. Voltando à renda variável, então, a nossa visão ela é a mesma, de que o cliente precisa estar posicionado. A questão é que a bolsa ela tem uma volatilidade de quase 20% anualizada. Então, se eu estou falando de um cliente moderado, que a nossa projeção é de uma volatilidade de 2% a 3%, eu tenho que calibrar isso para eu não fugir do perfil de risco do meu cliente. Então, nossa recomendação gira algo em torno de 10%, exatamente por conta disso, e o cliente subalocado principalmente precisa estar na classe. Nós não elevamos a nossa exposição em renda variável, nós seguimos com a mesma recomendação que a gente já vinha do ano que vem. Porque existem aí riscos associados a essa taxa de juros de 2 dígitos por muito tempo, que comprime o valuation das empresas. Existe a preocupação também associada a todas as incertezas que a gente vê acontecendo em cenário global e também os riscos fiscais associados no Brasil. Então, existem algumas questões que nos colocam neutros para a classe, mas que, sem dúvida, para aquele cliente que ainda não diversificou, faz sentido começar essa exposição, principalmente aí olhando para médio e longo prazo. E, Júlia, em relação aos multimercados, que em geral tiveram sempre um grande espaço aí nas carteiras Sim. dos private bankings, mas eles encolheram muito aí nos últimos 3 anos. Muita gente resolvendo sacar. E aí fica a questão, é realmente um momento de diminuir a alocação em multimercados? Como é que é a recomendação de vocês para um perfil moderado? Essa mudou alguma coisa? Ótima pergunta. Os fundos multimercados são, para nós, uma peça essencial nessa diversificação de portfólio, tá? Porque eles mitigam risco, eles diminuem a visão tática da instituição BB Private. Então, nós, como estrategistas, meu time, né? Nós, como estrategistas, fazemos a nossa recomendação e a classe de multimercados, ela geralmente traz a visão também de gestores externos, né? Ela é uma classe que ajuda a trabalhar essa diversificação que a gente espera para o portfólio do nosso cliente. Ela é essencial. Mas, apesar disso, a gente fez uma redução da exposição nessa classe de multimercados na virada do ano passado para esse ano, exatamente para abrir espaço ao protagonismo da renda fixa e para uma outra classe que eu gostaria de falar mais à frente, que é a parte de investimento no exterior, tá? Mas, por que eu acho que os fundos multimercados sofreram tanto, tá, Patrícia, como você comentou? Foram anos de abertura de curva de juros, né? Então, existe um desafio adicional para esses fundos multimercados. Não se trata de qualidade de gestão. Então, para nós,
a classe segue com recomendação, nós diminuímos um pouco a exposição, mas ele é peça fundamental nessa diversificação. A gente vê, inclusive, dentro da indústria de fundos, uma captação líquida negativa para fundos multimercados e uma captação líquida positiva para fundos de renda fixa, para fundos de crédito privado. Então, foi um movimento do mercado que pode ser revertido à medida que essa Selic para em 15% e começa a cair, tá? E para nós é um componente muito importante, de novo, para amortecer volatilidade, para diversificar a cabeça de gestão. Então, para nós, muito importante. Se a gente trabalha as diferentes classes de ativo numa visão anualizada de retornos, o fundo multimercado geralmente está no meio dessa tabela. Então, ele trabalha esse componente importante para diversificação e trabalhar aquela volatilidade alvo que a gente espera para a carteira do nosso cliente. Mas foi nessa classe que vocês resolveram reduzir o risco? Nós reduzimos um pouco a exposição na classe para abrir para outras classes que a gente decidiu trabalhar de forma mais tática. Quanto que estava e quanto está hoje essa recomendação para o moderado? Patrícia, hoje para o moderado, ela varia de novo, né? Mas entre 10% e 15% do portfólio a gente está recomendando. Ela era um pouco acima disso no ano passado. A gente abriu esse espaço. E você falou que abriu espaço para renda fixa e também para alocação internacional. Significa que vocês aumentaram o percentual em que vocês recomendam a alocação internacional? É isso, Júlia? Aumentamos também uma parte da recomendação, de novo, desde o cliente conservador até o cliente agressivo. Nós aumentamos um pouco essa parte da alocação internacional. Lembrando que a alocação internacional, ela tem sido cada vez mais facilitada, né? O mercado tem sido cada vez mais democrático para acesso a esses instrumentos, seja via instrumentos domésticos que alocam no exterior ou via envio do recurso lá para fora. Para nós, essa classe, ela tem um componente muito importante na descorrelação do portfólio. E essa descorrelação, ela é muito relevante quando a gente tenta trabalhar esse equilíbrio de risco-retorno. Porque um portfólio um pouco menos descorrelacionado diminui esse risco e pode manter esse recurso mais elevado, o retorno mais elevado. Então, é retorno mais alto e risco mais baixo. Então, quando a gente fala das classes de ativos no Brasil, você tem dificuldade de descorrelacionar portfólio, porque estamos todos assumindo esse risco país aqui dentro dessas classes. Então, trazer a classe de investimento no exterior para dentro desse componente de portfólio do nosso cliente faz com que a gente também trabalhe ela como um amortecedor. Ela, por exemplo, em um momento de risco adverso doméstico, a nossa moeda tende a desvalorizar e esse portfólio alocado em moeda forte faz com que segure a posição de patrimônio do nosso cliente. Então, sim, nós aumentamos um pouco a exposição. Fora, Patrícia, se eu puder adicionar, que você mitiga esse risco doméstico, que eu já comentei, diminui a exposição a um risco de um único país também, que é importante para a diversificação de portfólio, e você consegue acessar inúmeras outras oportunidades de investimento, setores que a gente não tem disponíveis aqui no Brasil com tanta facilidade. Então, estou falando de setor de tecnologia nos Estados Unidos, de mercado de luxo na Europa. Então, tem muito mais oportunidade também associada. A gente precisa explorar isso com os nossos clientes. Então, hoje, quanto que vocês recomendam um cliente de perfil moderado ter lá no exterior? A nossa recomendação também gira em torno de 10%, mas aí aqui tem um componente muito importante da assessoria qualificada para cada um dos nossos clientes, tá? Porque às vezes o cliente tem relacionamento lá fora, tem filho que está morando no exterior, estudando lá fora. Então, cada cliente tem a sua especificidade. Aqui, essa recomendação ela pode variar bastante, tá? Então, num quadrado fechadinho, se eu fosse falar com um cliente moderado que eu ainda não conheço, eu levaria algo próximo a 10% a 15%. Mas a gente sabe que cada caso é um caso e as recomendações elas são bem tailor-made, eu vou colocar dessa forma, né? Então, a gente ajusta ela para cada cliente, a depender das suas necessidades, da sua situação de vida, da sua situação empresarial, enfim, tá bom? Perfeito. Mas, Júlia, a gente está falando de um cenário conturbado aqui no Brasil, mas não é que no exterior também esteja super tranquilo, né? Você poderia dar um breve cenário do que vocês veem lá fora e quais são as oportunidades? Ou seja, para essa alocação no exterior, existe algo que vocês estão recomendando olhar com mais carinho? Legal. Acho que um primeiro ponto para a gente endereçar esse tema é falar um pouco sobre essa incerteza e volatilidade que eu comentei logo no início da minha fala.
Então, antes da pandemia, a gente falava que o mundo era um mundo VUCA. Era um mundo volátil, incerto, ambíguo em alguns sentidos. E pós-pandemia, o mercado começou a falar mais sobre um termo bunny, que é um mercado mais frágil, mais ansioso. E quem que não sofre de ansiedade hoje em dia, né, Patrícia? É um mundo menos linear, é um mundo mais incompreensível. Então, eu assumo esse cenário bunny para estabelecer esse portfólio e essa diversificação para o nosso cliente. E quando a gente fala do contexto global, a gente tem muita incerteza hoje para a gente refletir sobre. Então, desde a guerra tarifária, né, das relações ali comerciais entre Estados Unidos e outros países, que essa semana a gente tem aí notícias decisivas, é o fim desse período de 90 dias, né, que o governo Trump estabeleceu. A gente tem as guerras que estão acontecendo, que podem ter um potencial impacto sobre petróleo, petróleo sobre inflação, inflação sobre atividade, fazendo toda essa cadeia que pode afetar política monetária, que pode afetar políticas fiscais. Então, acho que o cenário como um todo é um cenário de muita incerteza. Quando a gente vai falar de renda fixa lá fora e renda variável lá fora, acho que as oportunidades também estão presentes nas duas. O que a gente começou a observar na parte de renda variável, primeiro, é uma rotação de portfólio. Então, o cliente, olhando para setores mais tradicionais, até mesmo no mercado americano, porque a gente viu ano passado as Big Techs ganhando muito destaque, e a gente vê ações na Europa, por exemplo, também ganhando protagonismo, ações em outras regiões também ganhando protagonismo. A gente vê aí um impulso fiscal, talvez na Europa, que tenha ajudado também as ações ali da região. É claro que quando a gente traz isso para o dólar, as ações dessas outras regiões estão melhores do que as ações americanas por conta da desvalorização do dólar em relação a essas outras moedas. Então, a gente vê oportunidades, e daí aqui é importante, tanto nos Estados Unidos, com essa rotação de setores, mas também em outras regiões, considerando essas outras possibilidades. Quando eu vou para a renda fixa, aí nós temos alguns cenários mais incertos ainda. A gente está falando de um Federal Reserve que tem um desafio grande nas mãos de estabelecer o que é mais relevante. É controlar essa inflação e aí manter esses juros elevados por mais tempo, ou segurar essa atividade e ajudar a atividade, né? E fazendo essa taxa do Fed Funds cair. Então, o próprio Federal Reserve está num momento delicado de entender quando é o momento de começar a flexibilizar juros por lá. E isso traz um pouco de preocupação para nós em termos da renda fixa, no sentido de que talvez ao longo desse semestre ainda tenha uma possível abertura de curva de juros dentro dos Estados Unidos, por exemplo, que gerariam ainda mais oportunidades para o cliente alocar na renda fixa. O que eu quero dizer aqui é, se a gente voltar um pouco desde o período do Liberation Day, de 2 de abril, a gente viu uma perda de correlação entre o índice do dólar, a força do dólar, e a Treasury, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, elas geralmente caminhavam juntas, quando uma caía, a outra também caía em alguma magnitude. O que a gente viu foi esse descolamento. O dólar perdendo força e as Treasury se mantendo num patamar elevado. Então, a gente olha para esse componente de renda fixa com esse olhar bastante atento, porque acho que existem oportunidades para o cliente continuar alocando, ainda mais o brasileiro que tem também essa exposição no dólar, que pode ajudar na proteção do portfólio dele. E aí você tem outras oportunidades também associadas a high yield, que a gente olha com bastante carinho. Então, de um modo geral, Patrícia, o cenário é muito incerto, nós não sabemos exatamente quais são os desenhos futuros, mas a gente vê oportunidades nas duas classes. Então, a nossa recomendação, ela também tem uma sub-ramificação, que eu vou colocar assim, que é, você vai alocar lá fora, a gente está te recomendando esse percentual, e a gente também faz essa recomendação dividindo entre a renda fixa e a renda variável. E a gente conta com todo um ecossistema robusto aí de profissionais dentro do banco para darem a orientação para os nossos clientes, seja aqui domesticamente, via os nossos parceiros como a BBA Asset, o Banco de Investimentos do Banco do Brasil, a própria Brasilprev, e lá fora com a nossa rede de atendimento no exterior. E essa recomendação vai para Estados Unidos e o mundo todo, que também é outra discussão que tem entrado muito, né, Júlia? Se é um momento
que, em geral, o brasileiro, quando olha para diversificação internacional, olha só para os Estados Unidos, né? Tá na hora realmente de olhar para o resto do mundo também, como a Europa, como você colocou? Isso, acho que sim. A gente faz essa avaliação do cenário lá fora, olhando para diferentes regiões. Então, Estados Unidos, Europa, Ásia, emergentes. Então, a gente tende a trazer também essas nossas visões para o nosso cliente se subsidiar. A gente tenta trazer de uma forma bem educativa para a gente empoderar o cliente nessa tomada de decisão, porque a gente está falando do patrimônio deles, então é importante que eles tenham essa consciência de tudo que a gente recomenda e como isso se materializa em termos de estratégia de investimentos para cada um deles. Júlia, para terminar, queria que você colocasse como que é a perspectiva de oportunidades mesmo de investimento e para o investidor lidar com esses próximos meses, esse próximo ano, que ainda garante muita volatilidade por aí, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades. Você diria, no geral, que estamos num momento positivo para o investidor, existe muito mais chance de ganhar dinheiro do que está preocupado? Ou seja, vocês estão positivos com o momento de investir agora? Quando eu falo muito da volatilidade e incerteza, eu gosto de provocar no sentido de que a volatilidade não significa retornos menores para o cliente, né? A volatilidade, por muitas vezes, são janelas de oportunidade que a gente tem para alocação. Então, acho que respondendo a tua pergunta, sim, acho que é uma oportunidade do cliente diversificar. Mais do que eu apostar em alguma classe de ativo, porque eu não ousaria fazer isso com assertividade, mas é diversificar. Se o cliente ainda não está diversificado, aproveitar esse momento para fazer essa alocação balanceada para o seu portfólio. Acho que essa seria a minha mensagem. Júlia, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada, Patrícia, foi um prazer. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!